No Seminário do Terceiro Mundo, realizado em Gênova, Itália, 1965, apresentei, a propósito do cinema novo brasileiro, a estética da fome. Esta comunicação situava o artista do Terceiro Mundo diante das potências colonizadoras. Somente uma estética da violência poderia integrar um significado revolucionário em nossas lutas de liberação. Dizia que nossa pobreza era compreendida, mas nunca sentida pelos observadores coloniais. 1968. Foi o ano das rebeliões da juventude. O Maio francês aconteceu no momento em que estudantes e intelectuais brasileiros manifestavam no Brasil seu protesto contra o regime militar de 1964. Terra em Transe, 1966, um manifesto prático da estética da fome, sofreu no Brasil críticas intolerantes da direita e de grupos sectários da esquerda. Entre a repressão interna e a repercussão internacional, eu aprendi a melhor lição. O artista deve manter sua liberdade diante de qualquer circunstância. Somente assim estaremos livres de um tipo muito original de empobrecimento: a oficialização que os países subdesenvolvidos costumam fazer de seus melhores artistas. Este congresso em Colômbia é uma oportunidade que tenho para desenvolver algumas ideias a respeito de arte e revolução. O tema da pobreza está ligado a isto. As ciências sociais informam estatísticas e permitem interpretações sobre a pobreza. As conclusões dos relatórios dos sistemas capitalistas encaram o homem pobre como um objeto que deve ser alimentado. E nos países socialistas, observamos a permanente polêmica entre os profetas da Revolução Total e os burocratas, que tratam o homem como objeto a ser massificado. A maioria dos profetas da Revolução Total é composta por artistas. São pessoas que têm uma aproximação mais sensitiva e menos intelectual com as massas pobres. A arte revolucionária foi a palavra de ordem no Terceiro Mundo dos anos 1960 e continuará a ser nesta década. Acho, porém, que a mudança de muitas condições políticas e mentais exige o desenvolvimento contínuo dos conceitos de arte revolucionária. Primarismo muitas vezes se confunde com manifestos ideológicos. O pior inimigo da arte revolucionária é a sua mediocridade. Diante da evolução sutil dos conceitos reformistas da ideologia imperialista, o artista deve oferecer respostas revolucionárias capazes de não aceitar, em hipótese nenhuma, as evasivas propostas. E o que é mais difícil? Exige uma definição precisa do que é arte revolucionária útil ao ativismo político, do que é arte lançada na abertura de novos questionamentos, do que é arte rejeitada pela esquerda e instrumentalizada pela direita. No primeiro caso, eu cito como homem de cinema o filme de Fernando Ezequiel Solanas, argentino, La Hora de los Hornos. É um típico panfleto de informação, agitação, polêmica, que tem sido muito usado em vários países do mundo por ativistas políticos.
No segundo caso, eu tenho alguns filmes do cinema novo, entre os quais os meus próprios filmes. E por último, a obra de Jorge Luiz Borges. Esta classificação revela as contradições de uma arte expressando o próprio caso contemporâneo. Uma obra de arte revolucionária deveria não só atuar de modo imediatamente político, como também promover a especulação filosófica, criando uma estética do eterno movimento humano rumo à sua integração cósmica. A existência descontínua dessa arte revolucionária no Terceiro Mundo se deve fundamentalmente às repressões do racionalismo. Os sistemas culturais atuantes de direita e de esquerda estão presos a uma razão conservadora. O fracasso das esquerdas no Brasil é resultado desse vício colonizador. A direita pensa segundo a razão da ordem e do desenvolvimento. A tecnologia é ideal medíocre de um poder que não tem outra ideologia senão o domínio do homem pelo consumo. As respostas da esquerda, exemplifico outra vez no Brasil, foram paternalistas em relação ao tema central dos conflitos políticos, as massas pobres. O povo é o mito da burguesia. A razão do povo se converte na razão da burguesia sobre o povo. As variações ideológicas desta razão paternalista se identificam em monótonos ciclos de protesto e repressão. A razão de esquerda revela herdeiro da razão revolucionária burguesa europeia. A colonização, em tal nível, impossibilita uma ideologia revolucionária integral que teria na arte sua expressão maior. Porque somente a arte pode se aproximar do homem na profundidade que o sonho dessa compreensão possa permitir. A ruptura com os racionalismos colonizadores é a única saída. As vanguardas do pensamento não podem mais se dar ao sucesso inútil de responder à razão opressiva com a razão revolucionária. A revolução é a anti-razão, que comunica as tensões e rebeliões do mais irracional de todos os fenômenos que é a pobreza. Nenhuma estatística é capaz de informar a dimensão da pobreza. A pobreza é a carga autodestrutiva máxima de cada homem e repercute psiquicamente de tal forma que este pobre se converte num animal de duas cabeças. A primeira é fatalista e submissa à razão, que o explora como escravo. A outra, na medida em que o pobre não é capaz de explicar a sua própria pobreza, é naturalmente mística. A razão dominadora classifica o misticismo de irracionalista e o reprime à bala. Para ela, tudo que é irracional deve ser destruído, seja a mística religiosa, seja a mística política. A revolução, como possessão do homem que lança sua vida rumo à ideia, é o mais alto astral do misticismo. As revoluções fracassam quando esta possessão não é total, quando o homem rebelde não se libera completamente da razão repressiva, quando os signos da luta não se produzem a um nível de emoção estimulante e reveladora, quando ainda acionado pela razão burguesa, método e ideologia se confundem a tal ponto que paralisam as transações da luta. Na medida em que a desrazão planeja as revoluções, a razão planeja a repressão. As revoluções se fazem na imprevisibilidade da prática histórica, que é a cabala do encontro das forças irracionais das massas pobres. A tomada política do poder não implica o êxito revolucionário. Há que tocar pela comunhão o ponto vital da pobreza, que é seu misticismo. Este misticismo é a única linguagem que transcende o esquema racional da opressão. A revolução é uma mágica, porque é um imprevisto dentro da razão dominadora. No máximo é vista como uma possibilidade compreensível, mas a revolução deve ser uma impossibilidade de compreensão para a razão dominadora, de tal forma que ela mesma se negue e se devore diante de sua impossibilidade de compreender. O irracionalismo liberador é a mais forte arma do revolucionário. E a liberação, mesmo nos encontros da violência provocadas pelo sistema, significa sempre negar a violência em nome de uma comunidade fundada pelo sentido do amor ilimitado entre os homens. Esse amor nada tem a ver com o humanismo tradicional, símbolo da boa consciência dominadora. As raízes índias e negras do povo latino-americano devem ser compreendidas como única força desenvolvida deste continente.
Nossas classes médias e burguesia são caricaturas decadentes das sociedades colonizadoras. A cultura popular não é o que se chama tecnicamente de folclore, mas a linguagem popular de permanente rebelião histórica. O encontro dos revolucionários desligados da razão burguesa com as estruturas mais significativas desta cultura popular será a primeira configuração de um novo significado revolucionário. O sonho é o único direito que não se pode proibir. A estética da fome era a medida da minha compreensão racional da pobreza em 1965. Hoje recuso falar em qualquer estética. A plena vivência não pode se sujeitar a conceitos filosóficos. A arte revolucionária deve ser uma mágica capaz de enfeitiçar o homem a tal ponto que ele não suporte mais viver nesta realidade absurda. Borges, superando esta realidade, escreveu a mais liberadoras irrealidades de nosso tempo. Sua estética é a do sonho. Para mim, é uma iluminação espiritual que contribuiu para dilatar minha sensibilidade afro-índia na direção dos mitos originais da minha raça. Esta raça pobre e aparentemente sem destino elabora na mística seu momento de liberdade. Os deuses afro-índios negarão a mística colonizadora do catolicismo, que é feitiçaria da repressão e da redenção moral dos ricos. Não justifico nem explico meu sonho, porque ele nasce de uma intimidade cada vez maior com o tema dos meus filmes, sentido natural de minha vida.